Você é contra ou a favor da vacinação? Muitas doenças do nosso país estão voltando e elas não deveriam existir mais. No programa de hoje, estamos recebendo o Dr. Homero Rosa para falar um pouquinho para a gente sobre vacinação, doenças respiratórias e muitas coisas interessantes. Então fique ligado, esse é o seu Saúde na TV de hoje. Dr. Homero, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar participando aqui do programa Saúde da TV de hoje. Obrigado por vocês pela oportunidade de a gente poder passar alguma informação para o público da cidade. Maravilha, nós vamos falar bastante sobre algumas doenças transmissíveis, né? Algumas doenças estão voltando, inclusive, como o sarampo. O que aconteceu que o sarampo voltou, doutor? A gente que trata de saúde pública, a gente sabe que existem ciclos dessas doenças infecciosas, principalmente essas causadas por vírus, né? Então o sarampo, a rubéola, a cachumba, a catapora são doenças que têm seus momentos de uma grande circulação e às vezes até levando à morte algumas vezes, né? Mas em alguns outros momentos, alguns anos, existe uma calmaria epidêmica, ou seja, poucos casos, né? Mas isso se deveu exatamente pela introdução do vírus novamente no país, através de Roraima, que pessoas que vieram refugiadas de Venezuela, não imunizadas, trouxeram o vírus, né? E esse vírus tem uma capacidade de transmissão muito grande, né? É uma doença que pode até levar à morte, né? Como já aconteceu no passado. E a nossa grande preocupação é que não alastre nas pessoas chamadas suscetíveis, são aquelas que nunca tiveram a doença e também não são vacinadas contra o sarampo. Então, isso pode acontecer, existe uma grande parcela da população que não está imunizada ainda. Existe algum lugar no Brasil onde teve o maior número de contágio? Como é que está a nossa região aqui onde a gente mora? A doença se alastra muito rápido, né? Então, nós já tivemos casos documentados, comprovados aqui em Ribeirão Preto, de um caso, e tem outra investigação, só que esse caso veio importado, a pessoa não adquiriu o vírus aqui, já trouxe de outro país, chegou com o vírus, mas isso pode ser retransmitido para outras pessoas, já que a transmissão do sarampo é respiratória, então é fácil a disseminação. Esse negócio que existe uma doença erradicada não é muito bem assim, né? Isso é temeroso falar que ela está erradicada, ela está extremamente controlada, né? Vale lembrar que até 2 anos atrás existia a prerrogativa que aqui no continente das Américas não tínhamos mais nenhum caso de sarampo e nem de rubéola. O que se provou que não era verdade, né, já que esses casos vieram da Venezuela, que nessa atual situação complicada que existe lá, provavelmente os casos não foram documentados ou divulgados. Para a pessoa se proteger do sarampo, basta a vacinação? Ela tem que ser vacinada, a não ser que ela teve na infância a doença, né, como é o caso de quem tem mais de 50 anos de idade. Os mais jovens, com certeza, não tiveram, já que nas últimas 3 décadas, nós praticamente não tivemos casos de sarampo aqui no país. Foram casos muito isolados que vieram de outros países. Alguma outra doença, doutor, que está vindo e crescendo junto com o sarampo? Então, hoje, o momento de maior preocupação em termos de prevenção seria o sarampo, mas existem várias outras. A gripe, por exemplo, o brasileiro ele tem o hábito de achar que com o inverno, com o final do inverno, não tem mais casos de gripe. Isso não é verdade. A gripe comum realmente diminui bastante no final do inverno, mas a gripe H1N1 e a gripe H3N2, que são extremamente graves em alguns casos, elas acontecem ao longo do ano, com aumento de casos, logicamente, no outono e no inverno. Nós já tivemos 4 mortes de gripe H1N1 esse ano em Franca, sendo 2 pessoas daqui de Franca e 2 de cidades vizinhas. E o ano passado nós tivemos uma morte de uma pessoa de Franca com o H3N2. Lembro que esses 2 tipos de vírus estão na vacina contra a gripe. Então, todas as pessoas deveriam se preocupar e tomar a vacina anualmente, todos os anos. Não só os idosos, mas realmente qualquer pessoa. Existem grupos populacionais com mais risco, né, de complicação. Por quê? A gripe, a influenza, normalmente ela tem seu período ali que acomete mais a pessoa. E em alguns casos, que essas pessoas que têm doenças crônicas ou imunidade baixa, isso pode desencadear uma pneumonia explosiva, uma pneumonia extremamente forte, extremamente rápida, que pode levar a óbito, como tem acontecido. Ok. Essas pessoas que estão tomando vacina, muitas delas
acabam não tomando, existe hoje um movimento anti-vacinas. O que o senhor tem para nos dizer sobre esse movimento, doutor? Isso é muito temeroso para a população mundial. Por quê? Existe um fenômeno chamado efeito rebanho. Quando muitas pessoas tomam vacina contra aquela determinada doença, aqueles que não tomam vacina, convivendo com aqueles vacinados, elas têm uma proteção indireta, só que não garantida, né? Individualmente não garantida. Então, a partir do momento que você diminui a quantidade de pessoas imunizadas, você vai aumentar a chance daqueles não vacinados adquirirem tal doença, né? Isso é muito claro. Quem fala que vacina não é benéfico, não é importante, é porque desconhece totalmente a ciência disso. E como é que é feita essa ciência, doutor? Tem muita pesquisa em cima, né? Sim, são pesquisas extremamente importantes, seguras, confiáveis, né? Quando se inicia a busca de uma vacina, isso demora muitos anos até a produção e mais ainda para fazer testes clínicos, né? Então, quando a vacina ela é lançada no mercado internacional, nós temos uma garantia de que aquele efeito realmente é bom, é seguro e que deve ser estendido para todas as populações, né? Isso nós temos vários exemplos. Nesse momento tem várias vacinas sendo desenvolvidas, aperfeiçoadas contra várias doenças, né? Só para citar algumas, contra a Zika, a dengue já é realidade, a chikungunya também está em produção, contra a malária, contra a leishmaniose, contra a ebola e várias outras doenças. Quanto tempo demora de estudo para essa vacina ser... São vários anos, pode demorar até 20 anos para ela estar no mercado disponível, entre a proposta de desenvolver a tal vacina, fazer todos os testes experimentais possíveis, né, e necessários, e depois ter essa vacina no mercado. Ok, preciso chamar nosso primeiro intervalo. Okay. E você que está nos acompanhando, nós voltamos já já. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. A Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Estamos de volta no programa de hoje, recebendo aqui o Dr. Homero. Doutor, doenças respiratórias, quais são as mais comuns, a incidência, a prevalência dessas doenças?
Nós temos uma prevalência muito alta de doenças respiratórias nessa época do ano na nossa região, exatamente pela mudança climática que aconteceu nos últimos anos, né? Então nós lidamos com muitas doenças que normalmente não ocorrem no verão e mesmo na primavera. A maioria das doenças são provocadas pela essa umidade extremamente baixa do ar, né, que desfavorece as nossas vias aéreas. Então, tanto os pulmões como a parte aérea alta, elas são muito prejudicadas. Por isso que nós temos muitos casos nessa época de pneumonias, de bronquites, sinusites, faringites, amigdalites, traqueites e outras doenças inflamatórias das vias aéreas, como infecção de ouvido, infecção de garganta, assim por diante. Então, isso tem uma dependência direta. Esse fluxo muito baixo de ar seco, né, desfavorece as nossas condições imunológicas, então a gente adoece com muito mais facilidade. Ou seja, se alguém nessa época do ano está sofrendo com algum sintoma respiratório e desloca até uma cidade que tenha uma umidade muito boa, esses sintomas vão ser bastante atenuados. Então quer dizer que o ar mais seco, e no inverno também a pessoa acaba bebendo menos água. Isso. Né? Esse casamento acaba gerando mais sintomas. E a proposta de reversão disso é justamente hidratar ao máximo, não só o próprio organismo, ingerindo uma quantidade bastante grande de água e não outros líquidos, né? E especialmente tentando melhorar a qualidade do ar que a pessoa está frequentando, seja na sala, no quarto, especialmente para dormir, já que a posição para dormir, a temperatura que diminui do corpo, são condições que favorecem a ter mais sintomas respiratórios. Então, usar o umidificador no ambiente, toalhas molhadas, vasilhas com águas e bastante ingestão de água é o que a gente pode fazer para atenuar esses sintomas até que venha uma boa quantidade de chuva. Quando procurar ajuda médica, já que algumas dessas atitudes tomadas que o senhor acabou de citar pode ajudar no processo de sintomas do paciente? Isso aí é muito individual para cada caso e para cada pessoa, mas sempre que tiver febre alta, persistente, queda do estado geral, a pessoa está prostrada, está muito abatida, dificuldade em respirar, né? E dor importante na região do tórax, especialmente, são sintomas mais importantes que merecem uma avaliação médica especializada. O volume de pessoas no hospital aumenta bastante? Aumenta, nós temos todos os anos, já que é uma doença de prevalência sazonal, uma doença respiratória, né? Nós temos aí um aumento estimado de 30% a 40% dos casos de atendimento, seja em pronto-socorro, seja em hospital, seja em consultório, né? E lembrar que além dessa prevenção aí, que é extremamente boa de tentar melhorar a umidade do ar, tem algumas vacinas que protegem contra alguma dessas doenças que são mais prevalentes agora. Por exemplo, vacinas contra meningite, contra infecção de ouvido, contra gripe, né, contra pneumonia, são vacinas que a boa parte da população deveria se interessar e fazê-las. Elas podem ser utilizadas como método preventivo? Exatamente. Nós temos hoje uma gama enorme de vacinas à disposição, tanto vacinas públicas, nós temos um calendário de vacinação realmente reconhecido no mundo como muito bom, das vacinas públicas, e tem as vacinas particulares que complementam essas vacinas públicas. Então, hoje, nós podemos comemorar esse feito preventivo aí muito grande com as vacinas. Não tem todas as vacinas no serviço público de saúde, né? Mas as principais, elas já estão disponíveis para a população. Sim, a diferença do público para o privado hoje se torna muito pequena, né? São raras as vacinas que não tem na rede pública, né? E tem na particular, e algumas particulares têm uma proteção maior, têm uma amplitude maior ou uma segurança um pouco maior em relação às públicas. Mas nós temos que vangloriar o sistema público de imunização no Brasil. Maravilha. Doutor, para crianças, bebês mesmo, para também idosos, algo especial? Sim, são os grandes extremos de idade, né, que são os mais vulneráveis, já que o sistema imunológico de uma criança pequena, menor de 5 anos, ele está em desenvolvimento, ele não está maduro, e o contrário do idoso, de idade mais avançada, ele está em declínio, o sistema imunológico dele, e não tem chance de reversão na maior parte dos casos. Então, são muito mais vulneráveis a doenças respiratórias, né? E daí entra muito a importância da vacina contra a gripe, né? Nós já tivemos nos anos anteriores, que não tinha vacinação, uma quantidade muito grande de mortes, principalmente de idosos e crianças pequenas, que adquiriam a gripe e depois da gripe tinham complicações com outras doenças, né? E isso é realmente lamentável que tenha acontecido e hoje nós temos à disposição as vacinas. Esse negócio que a vacina da gripe causa gripe
É mito. Mito total. A vacina é a vacina mais segura que nós temos, porque ela é feita com o vírus totalmente morto, espedaçado. Então não tem jeito de induzir ao sintoma da doença. O que acontece é que, infelizmente, o Ministério da Saúde, ele fornece a vacina gratuita em maio ou em junho. Isso é um pouco tardio. O ideal é que ele recebesse no início do outono, em março. O efeito de quem toma a vacina, no caso particular, em março, é muito benéfico. A vacina fica por 6 meses protegendo bastante e essas pessoas nunca têm sintoma algum respiratório após a aplicação da vacina. Isso é prova viva de que há uma confusão de sintomas de alguma doença incubada com a aplicação da vacina mais tardiamente. O que geraria esses sintomas pós-vacina? Algo que seja incubado na pessoa, algo aleatório? Sim, normalmente são vírus incubados. A gente tem uma salada de vírus respiratórios nessa época do ano, né? Então, o nosso outono, nosso inverno é marcado por várias doenças. E o outono, ele se inicia de maneira muito abrupta. Nós saímos de um verão úmido para um outono seco em poucos dias, né? E isso dá aquela queda de imunidade. Então, é comum, no final de março e primeira quinzena de abril, quase toda a população ter doenças respiratórias. Justamente por conta disso, nós temos quebra do nosso sistema de defesa. Ok, preciso chamar nosso último intervalo. Você que está nos acompanhando, estamos de volta daqui a pouquinho. Nos dias atuais, é de suma importância ter um parceiro econômico para a nossa vida diária. Ter uma instituição financeira próxima de nós, que nos apoie, nos respeite e que tenha como meta nossa prosperidade. Esta é a premissa da Sicoob Cred Mogiana. Os associados da Cred Mogiana contam com a qualidade e agilidade no atendimento especializado de inúmeros empreendimentos como conta corrente, conta bancária, aplicações, captação financeira, além de outros serviços. E mais, a Cred Mogiana, dentre seus vários diferenciais, oferece baixas taxas de juros em relação às outras instituições financeiras. Uma história de responsabilidade e credibilidade, edificada nos últimos 25 anos. Chegou o SOS Me, uma solução simples para quem está na melhor idade, mas prefere continuar a viver em casa com liberdade e independência. Através de um simples toque, você aciona a central de atendimento, que imediatamente notifica pessoas pré-selecionadas a responder à emergência. SOS Me, ligue 0800 943 3112 ou acesse o site. A Bem Viver é um estúdio diferente das academias convencionais. Aqui você encontra a evolução do treinamento funcional, com 100% de bom atendimento e orientação. Treino diferente a cada dia, com método dinâmico, prazeroso e nada enjoativo. Além de todas essas comodidades, temos também pilates, nutrição esportiva e estética. E são muitos os benefícios de se treinar na Bem Viver. Por exemplo, você vai desenvolver uma vida mais saudável e ativa, além de emagrecimento, força, resistência, agilidade e muito mais. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Estamos de volta para o nosso último bloco. Doutor, eu queria te perguntar a respeito de algumas doenças que também estão em alta, né? Por exemplo, febre amarela, a dengue, que o pessoal sempre comenta, o chikungunya, enfim. Como está a situação dessas doenças no nosso Brasil?
Nós que trabalhamos com saúde pública, com prevenção e com vigilância dessas doenças infecciosas, nós temos sempre um temor de ter maior cobertura vacinal, já que sempre a prevenção é através de vacina dessas doenças. Então a gente sabe que essas doenças têm seu ciclo de atuação. O que aconteceu 2 anos atrás, praticamente, com a febre amarela aqui na nossa região, que nós tivemos 5 mortes, né, de Ribeirão Preto até Delfinópolis, foram exatamente pessoas que não eram imunizadas, nunca tomaram a vacina, nunca se preocuparam em tomar. E foi um surto muito inusitado, porque a gente estava muito diferente do grande foco de febre amarela, que era lá nas matas de Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, né? Que depois, esse ano, expandiu para Espírito Santo, Rio de Janeiro, cidade de São Paulo e assim por diante. Então, a febre amarela é uma doença muito preocupante, porque ela tem um índice muito alto de letalidade. Quase que 50% das pessoas que adquirem a doença morrem, sem possibilidade de tratamento, né? Então, nós fizemos uma estratégia de prevenção, vacinando todos da zona rural, quando não eram vacinados aqui na cidade, e ficamos em vigilância constante. Nós não tivemos nenhum caso, felizmente, de febre amarela. Então, estamos há mais de 70 anos sem nenhum caso de febre amarela em Franca. Dengue, zika e chikungunya, elas têm também seu período de acalmia, né? Nós já tivemos 2 mortes oficialmente por dengue aqui em Franca, de pessoas até relativamente jovens, e tivemos dezenas de milhares de doentes de dengue, né? A vacina contra a dengue já existe, mas hoje ela só é disponível na rede particular. De quem tem de 9 a 45 anos pode se interessar e fazer a vacina. A dengue, em alguns anos, ela realmente tem uma grande explosão na cidade, e outros anos ela tem poucos pacientes envolvidos, né, infectados. A zika e a chikungunya, nós temos muito poucos casos, então pode existir qualquer ano desses próximos uma grande quantidade de casos, inclusive com mortes, né? Nós tivemos casos aqui em Franca de gestantes que adquiriram o vírus da zika, algumas não tiveram nenhum problema, outras as crianças tiveram problemas de malformações, né? A vacina ainda está em pesquisa e, por último, a chikungunya é uma doença que preocupa bastante, porque ela tanto pode dar sintomas durante o período da doença, como a pessoa pode ter sintomas de muita dor e inchaço nas articulações durante meses ou até passar de 1 ano após a fase aguda da doença. E nós temos relatos de várias mortes, esse ano especialmente no estado de Minas Gerais, por conta da grande epidemia que teve de chikungunya lá. A vacina também está em desenvolvimento. Existe uma mobilização, muitas vezes na TV, com propagandas e campanhas para tentar prevenir a dengue. Essas campanhas são realmente eficientes? Depende do momento, porque a nossa cultura aqui no Brasil é de esperar acontecer para resolver. E isso é uma cultura que é muito temerosa, né? Então, grande mobilização da população como um todo existe quando tem a informação de uma quantidade grande de casos de dengue, por exemplo, né? E o nosso grande inimigo hoje é o inseto, o Aedes aegypti, que pode transmitir todas essas doenças e várias outras doenças também. Já foi comprovado que ele pode transmitir até 100 tipos diferentes de vírus. Então, não é só dengue, zika, chikungunya e febre amarela que é possível. Então, nosso grande inimigo é o Aedes aegypti, né, que hoje ele já é quase um animal doméstico, ele nasce e morre dentro das nossas casas, não é mais de mato, não é mais de terreno baldio, né, não é de lago, ele é um parasita dentro da nossa casa. Então, nós temos que combatê-lo e não deixar ele crescer e reproduzir. As principais medidas de combate a esse mosquito? Exatamente, não deixar coisas sujas pela casa, entulhos, né, grandes aglomerados, facilitação para que ele entre dentro das casas, né, para quem puder colocar telas anti-mosquiteiro é uma boa opção, não deixar a água parada de forma alguma, porque ele precisa da água, mesmo que em quantidade mínima, para botar seus ovos e para reproduzir. Então ele precisa realmente ser erradicado o máximo possível. Doutor, voltando na questão de pessoas que ainda não se imunizaram, a que o senhor acredita o motivo disso? Hoje a nossa grande preocupação é com 3 doenças básicas: difteria, paralisia infantil e sarampo, que são doenças que estão voltando porque tem muitas pessoas não imunizadas e não procuram a vacinação. Isso realmente nos preocupa demais no país inteiro, porque além desse movimento contra vacinas, que algumas pessoas fazem de maneira irresponsável a divulgação disso, né, que só prejudica as pessoas, existe ainda
os pais jovens, na faixa aí de seus 20 a 40 anos de idade, muitos deles nunca presenciaram alguém doente, por exemplo, com sarampo, com paralisia infantil, com rubéola, com difteria, com sífilis, apesar de não ser uma doença prevenível com vacina, mas são doenças que praticamente não são factíveis, não são presenciais para essas pessoas. Então eles deixam às vezes de vacinar seus filhos e isso pode acontecer realmente um surto, uma epidemia dessas doenças e com consequências às vezes trágicas. Alguma orientação para a nossa população? Que acreditem no Programa Nacional de Imunizações do país, tá? Esse programa é extremamente benéfico, ele é elogiado, é até meio contraditório no país a gente ter um programa tão bom de imunização, que sigam todas as vacinas recomendadas, que não deixem de fazer. E vacina não é privilégio de criança, não é exclusivo para criança, pelo contrário. Nós já perdemos aqui, por exemplo, alguns idosos que tiveram tétano porque não tomavam mais a vacina há muitos anos, né? A vacina que deve ser tomada por toda a população a cada 10 anos. E foram, assim, acidentes muito minúsculos, tolos, simples, que acabaram levando à morte, né? E o tétano é uma doença muito mortal. E assim como nós temos vários outros exemplos, né? De pessoas que tiveram doenças, algumas faleceram, outras só ficaram doentes, mas pode ter sequelas, pode ter complicação para a vida se não se prevenir com vacina. A palavra de ordem é vacine-se, né? Sim, nós temos a tecnologia, nós temos a informação, nós temos a segurança e nós temos a oportunidade, e sendo que a grande parte dessas vacinas são públicas, estão à disposição da população e nós devemos fazer realmente a prevenção, usar a inteligência para isso. Doutor, queria te agradecer, muito obrigado, as informações extremamente relevantes e importantes para a nossa população. Tenho certeza que o pessoal vai acatar aí o nosso apelo, né? Obrigado, Eduardo, pela oportunidade e sempre que for necessário nós estamos à disposição para poder esclarecer esses fatos todos. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer a você que esteve presente durante toda a nossa entrevista. Fique ligado à nossa rede social no Facebook, Saúde na TV Franca e também no canal 23 da NET. Obrigado, pessoal. Até a próxima.